Mas Adriano, como é que eu vou equacionar? Como é que se monta uma regra de 3? Tem um passo a passo para isso? Tem. Eu vou te mostrar o passo a passo da montagem, da leitura até a resposta final de uma regra de 3. Qual é o primeiro passo? Você vai ler o texto e vai identificar as grandezas quantitativas. Sabe aquela coisa de lendo? Número de pessoas, um tempo, uma distância. Opa, tem os números ali. Essas grandezas que eu quero. Pessoas, tempo, distância. Legal. Agora que você identificou as grandezas quantitativas, o passo 2 é você analisar o antes e o depois. Sempre vai ter uma historinha. Por que eu coloco o antes e depois? Pode ser um passado presente, era assim, e agora? Como é que vai ser? Ou pode ser um presente futuro. Agora é assim, como será quando eu alterar alguns valores? Então é um antes e um depois, que formarão duas linhas de valores, aonde uma delas você não terá o valor, que é o nosso lindo e amado x lá da equação. Então identifica as grandezas, identificou? Agora identifica os números associados, o antes e o depois. Passo 3, o que nós treinamos agora e você já está craque, você está fera nisso aí, que é o quê? Analisar a proporcionalidade. Será que as grandezas são direta ou inversa? Eu só vou analisar as grandezas, não os números associados, ok? Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer a montagem da sua conta, que quando é direta se coloca de um jeito, quando é inversa, de outro jeito. E por fim, você vai equacionar, você vai resolver as contas, simplificando sempre que der. Sempre que é possível simplificar e sempre que você estiver confiante para simplificar. Porque às vezes o aluno olha e fala assim, ó, será que eu posso? Será que eu não posso simplificar? Na dúvida, não simplifica. Mas simplificando, a conta fica muito melhor. Às vezes você nem conta faz. Ah, para! Vou te mostrar. Questão de regra de 3 com vários números. E quando você simplifica, nem conta você faz. A resposta é o que sobra na sua continha. Vamos ver então? Vamos lá. Vamos para a questão de número 1. Começamos com a questão da Unesp. Semanalmente, o apresentador de um programa televisivo reparte a mesma quantia em dinheiro igualmente entre os vencedores de um concurso. É a historinha por enquanto. Não tem ainda a grandeza quantitativa, mas você já está pintando algumas grandezas. Vai ter valor, pessoas. Legal, vamos ler um pouquinho mais. Na semana passada, cada um dos 15 vencedores é o número de pessoas. Opa, então 15 vencedores é a primeira informação importante. A grandeza e o valor associado a ela. Legal. Cada um desses 15 vencedores recebeu R$720. Opa, o valor que cada um recebe, né? Valor importante também, informação importante. Nessa semana houve 24 vencedores. Então agora são 24 vencedores. Portanto, a quantia que cada um que cada um deles em reais foi de. Adri, quanto que cada um recebeu? A quantia recebida por cada um deles foi de quanto? É aqui que está a pergunta, é aqui que está o meu X. Legal. Você já vê que aqui você já definiu o quê? Adri, as grandezas quantitativas relacionadas. Eu já sei aonde está a pergunta, eu já vi os números associados. Legal. Então vamos para o passo a passo? Passo a passo então. Qual é o primeiro passo? Você olhar as grandezas. E a primeira grandeza é o número de vencedores. Então vencedores é a primeira grandeza. Professor, eu prefiro chamar de pessoas. Pode? Pode. Você chama do número que você quiser. Você nem precisa na hora da prova escrever vencedores. Escreve ali um V, desde que você lembre que é vencedores, número de pessoas, tá tudo certo. Então a primeira grandeza, vencedores. A segunda grandeza é o quê? O valor monetário que cada um dos vencedores vai receber. Legal, Adri. Quantos vencedores são? Agora eu vou fazer o quê? Passo 1 já foi. Passo 2, o antes e o depois. Primeiramente eu tinha o quê? 15 vencedores, onde cada um dos 15 vencedores recebeu R$720. Tá feito o meu antes. Eu consigo olhar para cá e falar o texto, tá ok? Sem nem mesmo ter o texto. 15 vencedores receberam cada um R$720. Agora, 24 vencedores vão receber que quantia? Eu não sei quanto é que é, eu vou lá e chamo de X. Você vê que aqui está o texto. 15 vencedores receberam cada um R$720. Agora, 24 vencedores, cada um recebe quanto? Você vê que não é o texto de antes? Pô, é verdade. Olhando para cá eu consigo o quê? Dizer qual é o texto da minha questão. Passo 1, grandeza. Passo 2, o antes e o depois. Passo 3, análise das grandezas. Vencedores, número de pessoas e o valor que cada uma vai receber. Será que são grandezas direta ou inversa? Pause esse vídeo e analise a grandeza sozinho. Você, tá ok? Adri, analisei as grandezas. Vencedores, número de pessoas e o valor que cada uma recebe. Grandezas direta ou inversa?
Você analisou? O que deu para você? Direto ou inverso? Vamos ver? Se eu tenho mais vencedores, se eu tenho mais pessoas que ganharam uma mesma quantia, cada uma recebe mais ou menos, cada uma recebe menos dinheiro. E quando uma aumenta e a outra diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Quando alguém ganha na Mega Sena sozinho, não ganha uma bolada, quando vários acertam, opa, aumentou o número de vencedores, cada um ganha menos. Então, quanto mais vencedores, menos dinheiro cada um ganha. Legal. Passo 3 foi feito, né? Passo 3 era o quê? Analisar as grandezas. Agora o passo 4 é a montagem. Presta atenção agora, que esse eu não te mostrei ainda. Montagem. Você vai pegar a grandeza da variável e vai escrever no formato de uma fração, tal como ela está ali, 720 sobre x. A outra grandeza, porque é uma regra de 3 simples, vai do outro lado. Quando é direta, você mantém tal como está lá. Quando é inversa, você inverte. Pegou? Quando é direta, mantém. Quando é inversa, você inverte. A grandeza vencedores e o valor que cada vencedor recebe. Direta ou inversa? Inversa, né? Quando um aumenta, outro diminui. Para isso que você tem a flechinha. Olhe para ela. Adri, se é inversa, eu vou inverter. Ao invés de 15 sobre 24, ó, 24 sobre 15. Então aqui vem 24 sobre 15. Esse é o passo 4. É a montagem com direta inversa. Qual é o passo 5? É pegar isso aqui e equacionar. É resolver a continha. Vamos lá então para o passo 5, que é resolver a continha agora. Para resolver, Adri, vamos multiplicar cruzadinho. 24 vezes x, 24x. 720 vezes 15. Opa, ficou meio pesado isso aqui, né? Eu nem lembro. Vou lá pro cantinho resolver. Você pode fazer assim? Pode. Mas você vai trabalhar com números muito grandes. Qual é a vantagem de simplificar? Você vai trabalhar com números menores. Se são números menores, fica mais fácil de resolver. Agora vamos lá. Quem eu posso simplificar com quem aqui? 24 e 15. Dá para simplificar? Ah, não dá. Tá na mesma... Não, a primeira pergunta é, dá para simplificar? Primeiro, dá. Por quê? Porque eles estão se dividindo. Grave isso. Você só vai simplificar números que estão se dividindo. Quando estão se dividindo, dá para simplificar. E nesse caso, o 24 está na tabuada do 3, o 15 também está na tabuada do 3. Então dá para dividir, dá para simplificar os dois por 3. Vai lá. 24 por 3 fica 8 e 15 por 3 fica 5. Então aqui ficou o quê? 8 quintos. Eu vou reescrever. Você não precisaria reescrever isso daqui para resolver. Mas nesse caso, essa primeira questão, para ficar bem bonitinho aí para você, tá? Vamos fazer reescrever. Fica o quê então? 720 sobre x igual a 8 sobre 5. O Adri, 8 sobre 5 não dá mais para dividir, não dá mais para simplificar. Mas e o 720 e o 8? Será que eu posso simplificar? Não, não. Os dois estão em cima, não pode. Ei, mas está um de cada lado da igualdade. Lembra? Você só pode simplificar dois números que estão se dividindo. E lembra que você vai poder multiplicar isso aqui? Uma propriedade que eu te mostrei na aula anterior, na aula de regra de 3? O Adri, é verdade. Eu posso multiplicar. Se eu vou poder multiplicar o x com 8, o que me impede de trocar os dois de posição? Então quer dizer que o 720 e o 8 estarão se dividindo. Aí tem aluno que ele cria uma regrinha assim, né? Ah, entendi. Quando está de um mesmo lado da igualdade, eu posso simplificar um de cima com o de baixo. Agora, quando é um de cada lado da igualdade, é ou de cima com de cima, de baixo com de baixo. É, pronto. É isso no fundo, tá? Mas a regra é, eu só posso simplificar dois números que estão se dividindo. Como o 720 e o 8 estão se dividindo, eu posso simplificar os dois por 8. O 8 por 8 fica 1 e o 720 por 8, pensa, 72 por 8 dá 9, com um zerinho, 90. Então agora reescrevendo mais uma vez, fica 90 sobre x e 1 sobre 5. Reescrevi e agora vou multiplicar cruzadinho. Vai lá, 1 vezes x, e 90 vezes 5 que vai dar 450. Então cada um deles vai ganhar o quê? R$450, cada um dos 24 vencedores. Só para fechar o nosso gabarito da questão, nesse caso então, gabarito é a letra C. Legal? Vamos para a segunda questão agora um pouquinho maior, um pouquinho mais elaborada, a questão do Enem. Prova que adora, que ama cobrar regra de 3. E questões muito boas, as do Enem de regra de 3. Fica ligado. Uma confecção possuía 36 funcionários. Opa, Adri, já tô ligado o quê? Já tem uma quantidade, um valor, eu já vou começar a sublinhar, já vou começar a destacar isso para usar depois na questão. 36 funcionários, legal. Alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas. O número de camisetas é outra grandeza importante, por dia. Com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Então esses funcionários trabalham 6 horas por dia. Legal. Entretanto, com o lançamento de uma nova coleção e de uma nova campanha de marketing,
o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Bom, é uma nova quantidade de camisetas, é um valor importante. Vamos lá então, continuando o texto. Texto do Enem, normalmente textos um pouco maiores, é importante se destacar. Senão, se você tiver que voltar no texto e ler tudo de novo, você vai perder muito tempo. Então vale muito mais a pena fazer assim. Buscando atender a essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Então tinha uma certa quantidade antes, agora a quantidade de funcionários aumentou para 96. Legal. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Então esses novos funcionários, por mais que tenham mais, eu vou ter que ajustar a carga horária para cumprir com aquela demanda que é bem maior, ok? Vamos lá então. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a essa demanda? Qual deve ser essa nova jornada diária de trabalho? Tá ali a pergunta, ali é que vai meu X. Captamos as informações e agora vamos pegar com essas informações e começar a fazer a nossa montagem. Só que nessa montagem agora, você está a fim de agilizar um pouquinho mais. Lembra qual era o passo 1? O passo 1 era pegar as grandezas. O passo 2 era montar o antes e o depois. Só que talvez por não perder tanto tempo, você pode meio que juntar o passo 1 com a primeira parte do passo 2, que é pegar o quê? A grandeza e o antes. Funcionários, 36. Já vai escrevendo os dois para agilizar um pouquinho mais. Vamos junto então? Eu e você. Bora lá. 36 funcionários. Então a primeira grandeza é funcionários. Quantos são? 36. Produzem 5.400 camisetas por dia. Então camisetas, 5.400 é outra grandeza. E numa jornada de trabalho diária de 6 horas por dia. Então, horas por dia é a outra grandeza, são 6 horas por dia. De novo, você tem que ser capaz de olhar para esse texto e dizer o que estava lá no texto original. Vamos lá. 36 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, produzem 5.400 camisetas. É ou não é o mesmo texto? É a mesma coisa, falado um pouco diferente, mas é isso que representa. Vamos lá então? Agora, já tem o antes, vamos para o depois. Agora a empresa precisa produzir 21.600 camisetas. Então, 21.600 é o novo número de camisetas. E ela aumentou o quadro de funcionários para 96. Então, são 96 funcionários. E a pergunta, qual deve ser a jornada diária de trabalho? Não era bem a pergunta que estava no texto, mas eu coloquei aqui na forma de uma pergunta. Qual deve ser essa nova jornada diária de horas, de trabalho dos funcionários? Quantas horas por dia eles vão trabalhar? Não sei, eu vou lá e chamo de X. Legal. Passo 1, as grandezas. Passo 2, o antes e o depois. Agora vamos analisar o quê? A proporcionalidade das grandezas. Deixa eu te perguntar. Vamos analisar funcionários e camisetas. Direta inversa, sim ou não? Não. Por quê? Porque funcionários e camisetas já estão com todos os valores preenchidos. Eu sempre analiso todas as grandezas com a grandeza da variável. Porque é ela que ainda pode o quê? Variar o seu valor. Então eu vou analisar funcionários com horas por dia. Depois, camisetas com horas por dia. Depois, se tivesse, número de máquinas com horas por dia. Depois, não sei o que lá com horas por dia. Seja lá quantas grandezas tiver. Você analisa de duas em duas, sempre, a grandeza da variável com as outras. Bora então? Vamos lá. Analisando o quê? Funcionários e horas por dia. Funcionários e horas por dia. Você já sabe, tem que pausar o vídeo, pausa aí, pensa, pergunta aí uma, responde na outra. Todo o resto é constante, exagera, se coloca na situação, vai lá e faz e me diz logo mais. E aí, você pausou o vídeo? Espero que tenha pausado, hein? Vamos lá. Funcionários e horas por dia. Grandezas direta ou inversa. Se eu tenho mais funcionários, para fazer uma certa demanda, eles têm que trabalhar mais ou menos, menos. Mais funcionários, eles podem trabalhar o quê? Menos horas por dia. São grandezas inversamente proporcionais. E agora analisando camisetas. O trabalho, a demanda que vai ser feita e as horas por dia trabalhadas. Se eu tenho que fazer mais camisetas, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Vamos lá, grandeza direta ou inversa? Direta. Se eu tenho que fazer mais camisetas, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia. Se você tem que fazer mais questões aí para treinar para o vestibular, mais questões, você vai ter que estudar mais. Quando um aumenta, o outro aumenta diretamente. Só que olha só, a flechinha do horas por dia eu coloquei para baixo. Então essa eu também vou colocar para baixo, para lembrar que elas são o quê? Diretamente proporcionais. Lembra? Diretamente proporcional, quando um aumenta, o outro aumenta. Mas quando um diminui, o outro diminui. Ok? Então lembra dessa proporção também que quando diminui, diminui também é diretamente. E a flechinha é só para te dar uma orientação para o passo 2, que é na hora que você vai montar a sua equação. Vou montar a equação então? Bora lá, vamos lá. Montando a equação, todas as informações aqui. E eu vou montar como? Você lembra como é que é? Eu pego a grandeza da variável, escrevo no formato de uma fração.
tal como está aqui, não altera nada. 6 sobre x. Muito bem. Agora, as outras grandezas vêm do outro lado. Antes só tinha uma. Como agora é uma regra de 3 composta, porque eu tenho 3 grandezas, todas as outras grandezas vêm do outro lado se multiplicando. Isso é um formato para você conseguir resolver de tal maneira que você não tenha que fazer várias regras de 3 simples. A regra de 3 composta é para você conseguir juntar tudo em uma só. E é por isso que você vai acabar multiplicando do outro lado. Vamos lá então? Funcionários com horas por dia. É direta ou inversa? É inversa. Então você vai o quê? Inverter. Ok? Quando é inversa, você inverte. Então do outro lado vem 96 sobre 36. E agora, camisetas com horas por dia. Direta ou inversa? Direta. Então você mantém 5.400 dividido por 21.600. Beleza? Montamos a equação. Passo 5. Resolve. Nada, agora eu sou obrigado a simplificar. Imagina se eu resolver essa conta gigante. Dá para fazer? Até dá. Mas simplificando, os números ficam muito menores para você resolver. Ok? Simplificando números que o quê? Se dividem. Só pode simplificar o que está se dividindo. Vamos lá então? Mas olha um bem bonitinho, tá? Te pergunto, 2 zerinhos com 2 zerinhos. Pode ou não pode? Pode. Adri, 2 zerinhos com 2 zerinhos já ficou bem melhor para resolver. E aí, a sua agilidade de ver o que dá para simplificar ou não vai depender de você. Vamos lá, 54 e 216. Dá por 2? Aí você pode fazer assim, ó, por 2, fica tanto, fica tanto. Ah, dá por 2 de novo? Por 2, fica tanto, fica tanto. Dá por 3, fica tanto, fica tanto. E aí a sua agilidade ou não vai depender do que você vai enxergar. Mas detalhe, na dúvida, vai por 2, por 3. Às vezes você vai fazer várias vezes até chegar no cara mais reduzido possível. Agora, se você conseguir agilizar um pouquinho mais, melhor. Por exemplo, não é tão complicado de ver que 216 é o 54 vezes 4. Dá pra ver ou não dá? Meu Deus, nem tinha visto. Mas se você ver, é melhor. Então, 54 e 216 dá para simplificar por 54. 54 por 54 fica 1. E 216 por 54 sobram 4. Beleza? Vamos lá agora. Por exemplo, você pode fazer o 6 com o 36? Meu, 36 é 6 vezes 6. Pode ou não pode? Não. Por que não? Porque eles estão se multiplicando. Agora, o 6 com o 96, dá ou não dá? Dá. 96 é múltiplo de 6. Ô, Adri, mas eu aprendi que a tabuada do 6 vai até o 60. A tabuada do 6 vai até onde você quiser. 96 é um múltiplo de 6? É. 96 dividido por 6 vai dar 16. Então, 6 por 6 fica 1 e 96 por 6 fica 16. Mas, de novo, por 2 por 2, por 3 por 3, e se dá por 2 dá por 3, é porque daria por 6. Isso é agilidade. E você vai pegando essa manha com o decorrer, né, de você treinar bastante. Tamo junto? Tá boa? Beleza. Adri, vamos mais. O 16 com 4, dá ou não dá? Dá, né? Tem um 16 em cima, um 4 embaixo. Então, olha só, 16 e 4. E aí sobra quanto lá em cima? 4. Eu dividi os dois por 4. E ainda mais, o 4 e o 36, dá ou não dá? Tem um em cima e embaixo. Dá. E aí os dois dão por 4. O 4 por 4 fica 1 e o 36 por 4 fica 9. Você viu que nesse momento agora eu fiz o quê, tá? Eu não fui reescrevendo. Simplificou, reescreve. Simplificou, reescreve. Você vai perder muito tempo fazendo isso. Na prática, lá no dia da prova, é em geral isso que você vai fazer. Vai cortando, vai simplificando e vai colocando o que vai sobrando ali. E aí você vai se organizando. Tá bem colorido, tá bonitinho, feito especial para você olhar agora e saber quem foi simplificado com quem e o que sobrou. E quando eu falo que sobrou, você tá olhando e falando assim, ó, mas Adriano, não sobrou nada? Como assim não sobrou nada? O que sobrou aqui em cima? Pois é, nada. E esse nada que sobrou aqui é o quê? 1. Porque quando eu simplifiquei por 4 por 4, aí quando eu divido por 4, sobra 1. Quando eu simplifiquei por 54, sobrou 1. Então o que sobrou aqui em cima? 1. Aí fica 1 vezes x. O que sobrou aqui? 1. E aqui sobrou o quê? 9. 1 vezes 9, 9. E sim, por incrível que pareça, só sobrou a resposta. 1 vezes x é x e 1 vezes 9 é 9. Então simplificar, é legal. Vale a pena você treinar um pouquinho de simplificação, saber quando dá, quando não dá, saber os múltiplos de um número para olhar simplificações mais rápidas, mas caso contrário, vai no miudinho, por 2, por 3, que vai dar certo também e você chega a um resultado muito mais